Rapaziada, hoje eu tô começando uma nova playlist aqui no canal, vamos ver se eu consigo manter ela, porque oficialmente nesse canal de contabilidade, contador aprendiz, porque afinal de contas eu me considero assim, fiz a faculdade, né, de contabilidade, fiz inclusive a especialização, hoje estou trabalhando no escritório, estagiando no escritório, né, formalmente, mas na verdade eu vou lá no escritório uma ou duas vezes por semana, duas vezes atualmente por semana, só na parte da manhã, então eu não fico por muito tempo, né? Eu quero só ter uma ideia geral da prática. E então eu me considero um contador aprendiz, eu acho que sempre serei assim. Mas aqui no canal a minha proposta é uma coisa mais teórica e menos prática, então eu tenho duas playlists oficiais hoje em dia, até este presente momento, que é a primeira é contabilidade básica, beleza, que é baseada, aliás, as playlists que eu monto aqui quase sempre não, todas até o presente momento são baseadas em livros texto que são utilizados na graduação. E esses que eu vou mostrar aqui, inclusive, foram os que eu utilizei. Contabilidade básica, esse aqui do Marion. Essa é a playlist oficial, uma das playlists oficiais aqui do canal. O vídeo vai ao ar sempre às segundas-feiras, beleza? Próxima playlist que eu tô conseguindo manter, Teoria da Contabilidade. Livro texto é esse aqui. E tô conseguindo manter sempre as quartas, né? E hoje eu tô dando início, rapaziada, que eu espero que eu consiga manter, a contabilidade empresarial, ou também alguns chamam de contabilidade gerencial. E o livro texto é esse aqui, também do Marion. Eu gosto muito desse autor. Pegou qual que é o livro? Análise das demonstrações contábeis, contabilidade empresarial. Veja bem, na faculdade de contabilidade você tem, geralmente, disciplinas que se chamam Contabilidade Básica 1, Contabilidade Básica 2, depende da instituição, às vezes é anual, às vezes é semestral, eu tive semestral. E o livro base foi esse. Teoria da contabilidade, nem sempre você tem uma matéria chamada teoria da contabilidade. Às vezes você vai aprendendo teoria da contabilidade ao longo do curso nas disciplinas. Então você aprende em contabilidade básica, aprende em contabilidade intermediária, aprende em contabilidade gerencial, entre outras, controladoria, auditorias, coisas assim. Mas eu agora não consigo lembrar se eu tive uma matéria especificamente sobre teoria contábil na faculdade. Se eu não me engano, eu tive sim, eu realmente não lembro, tá bom? De cabeça agora não lembro. Mas eu devo ter tido sim, só que com outro nome. Fundamentos da contabilidade, alguma coisa assim. O fato é que me interessei por teoria da contabilidade e resolvi criar essa playlist aqui no canal. Está sendo muito proveitosa para mim, principalmente se você estiver assistindo, de repente pode ser útil aí para você também, né? E, bom, por que eu tô falando isso? Porque com a criação dessa terceira playlist, Análise das Demonstrações Contábeis, que é o nome do livro, e a playlist que se chama Contabilidade Empresarial, eu tô dando esse nome para ela, poderia se chamar também Contabilidade Gerencial. A disciplina que eu tive na graduação sobre isso, que mais me chamou a atenção, pelo menos na faculdade que eu fiz, que foi na FESP, e aí não sei se isso já mudou ou não, mas foi com esse nome aqui mesmo, o nome do livro, Análise das Demonstrações Contábeis, e que dependendo da faculdade, pode ter um, pode ter dois. Eu também tive contabilidade empresarial, que abordou de forma introdutória isso aqui, foi antes das análises. Numa faculdade, geralmente se considera a disciplina específica sobre análise mais complexa, ou seja, com maior número de informações do que contabilidade empresarial ou contabilidade gerencial. Mas, de modo geral, o conteúdo disso aqui, dessa playlist, é um conteúdo que está permeado em diversas disciplinas do saber contábil ou numa faculdade de contabilidade. Então, por exemplo, numa disciplina como controladoria, que eu também tive, muito boa, por sinal, você também você tem acesso a esse tipo de informação aqui. Uma disciplina como auditoria, com certeza. Uma disciplina mesmo como perícia e arbitragem,
também você precisa, sabe? Porque não tem como você ser um bom perito contábil sem saber fazer uma análise das demonstrações contábeis. Enfim, contabilidade avançada nem se fala, e por aí vai. Então, por isso que, pela lógica, eu achei interessante eu criar essa terceira playlist que eu espero que eu consiga montar me baseando nesse livro do Marion. Por que eu gosto tanto do José Carlos Marion? Porque os livros são extremamente didáticos. Dá para você aprender o básico, com certeza. O básico que eu quero dizer não é desmerecendo, muito pelo contrário, dá para você aprender, eu vou usar outra palavra. Dá para você aprender o fundamento. Porque se você tem o fundamento, então o resto vai que vai, né? Beleza? Então, feito esses quase 6 minutos de introdução básica, só anunciando, só estou tentando justificar a criação dessa nova playlist. Agora eu vou, então, mencionar o que eu pretendo de conteúdo. Como já faço nos outros livros, eu quero seguir uma lógica de fazer a leitura mesmo do livro e sempre fazendo comentários, né? Eu não quero fazer simplesmente a leitura. Beleza? No próximo vídeo eu vou fazer uma introdução a esse livro, tá? Exatamente como ele traz aqui, ó, tá vendo? Introdução. Para que a gente aprenda. Porque, antes de mais nada, a criação desse canal aqui no YouTube é, sobretudo, para que isso me ajude. Porque eu não pretendo, apesar de que hoje eu já tenho o CRC, aliás, eu não tenho o CRC, mas eu passei na prova recentemente do CRC Paraná, do CFC, na verdade, né? E tenho direito a ir fazer o requerimento do meu CRC, mas eu não pretendo ser um contador, sabe? Eu fiz a faculdade de contabilidade, mas para eu entender esse aspecto quantitativo empresarial. Porque, querendo ou não, por mais que na teoria contábil tem-se essa premissa, entre aspas, de que o saber contábil é qualitativo e quantitativo, eu estou ciente disso, mas na minha visão é mais quantitativo do que qualitativo. Ele tem muito mais domínio sobre a questão matemática, numérica de uma empresa do que um administrador, por exemplo, ou do que um economista. E eu digo isso porque eu já fiz as outras duas faculdades. A minha primeira faculdade foi administração de empresa, que tem com certeza um enfoque mais da perspectiva do gestor, né? Mais da estratégia, uma coisa mais interna. Enquanto que o economista, acabei de terminar a economia na UFPR, a gente está em 2023, me formei o ano passado e estou esperando sair a colação do meu certificado, meu diploma, que demora, né? O economista não, ele é diferente do contador e do administrador. Embora todos estejam ali como ciências sociais aplicadas, economia é uma coisa um pouco mais externa à empresa. Ele entende a coisa interna, ele entende a empresa, a organização, com certeza, mas não é da mesma perspectiva de um contador. O contador, como eu disse, é uma coisa mais, é um assunto, é um tema, é uma ciência mais quantitativa mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar em funcionários ou recursos humanos, enfim, um empregado, um funcionário da empresa. O administrador, geralmente, se ele entendeu o que é a faculdade, ele aprendeu, ele vai entender o funcionário mais como um colaborador, como alguém que compõe a equipe da empresa. Ele tem que pensar em meios de transformar ou de utilizar ou fazer bem uso desse recurso numa empresa, montando planos de carreira, montando estratégias de gestão de pessoas, entre outras coisas. Estou citando um exemplo do funcionário, né? Já o economista, ele tem essa visão? Tem, mas muito menos que o administrador, porque ele não estuda isso em si, mas ele vai pensar coisas do tipo nível de emprego no país, sabe? Nível de emprego em setores específicos, dados do IBGE sobre isso, quais são os melhores salários em quais áreas. Veja que é um pouco diferente, né? Embora o administrador tenha essa visão também, só que menos, porque ele tem uma introdução à economia. Da mesma forma como o economista tem uma introdução à gestão de uma empresa, né? Então ele entende os funcionários como gestão de talentos, gestão de recursos humanos, gestão estratégica, enfim. Já o contador, ele tem também ambas essas visões, tanto do economista, bem menos, lógico,
e do administrador, mas ele tem uma visão mais apurada do ponto de vista quantitativo, que é o que eu estou tentando justificar aqui. Então ele entende de folha de pagamento. Quando ele olha, quando ele sabe que uma pessoa X que está numa organização, ele sabe exatamente quanto que ela custa do ponto de vista monetário. E de uma forma muito apurada, muito mais avançada do que um economista, do que um administrador. Então ele sabe que um plano de carreira, quanto que ele custa para uma empresa, ele sabe quanto que vale em termos monetários ou de fatos econômicos que impactam o patrimônio de uma entidade, ele sabe quanto é que vale um programa de treinamento para os funcionários de uma empresa. Então veja, ele tem essa visão mais matemática, porque ele tem que pôr isso na sua contabilidade. Esses dados precisam ser trabalhados e gerados a partir de fatos econômicos. Ele tem essa noção muito mais apurada do que o administrador e o economista. Então vocês entendem que são visões diferentes, mas retomando o assunto aqui do vídeo, dei uma viajada só para dar uma visão geral, né? Então a minha ideia aqui é que eu traga sempre uma coisa mais teórica, que eu faça a leitura mesmo do livro com comentários, porque eu não pretendo ser contador, nem economista, nem administrador, mas eu gosto da teoria em si. Por isso que o meu canal é um pouco mais teórico. Por que estou falando isso tudo? Porque estou iniciando hoje uma nova playlist oficialmente, mas a playlist de prática contábil, que eu também tenho condições de montar aqui no canal, eu não estou conseguindo manter. Eu estou no escritório na segunda-feira, e toda terça-feira de manhã e sexta-feira de manhã, mas eu não estou conseguindo manter essa playlist. Então eu vou manter menos vídeos nela, mas não vou desistir também. Beleza? Então esse vídeo foi sobre isso, bem rápido, sobre a minha terceira playlist. Valeu!